Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é As Leis da Perseverança, como superar fases difíceis. E aqui comigo está a Sayuri. Olá Gabriel, olá a todos, aqui é a Sayuri e sejam bem-vindos a mais um episódio. Isso aí, obrigado, Sá. Hoje é o primeiro episódio da série de leis desse trimestre. A gente escolheu o livro As Leis da Perseverança. Lembrando que sempre na segunda quinta-feira do mês a gente fala sobre um livro de série das leis e a gente escolheu esse livro hoje, As Leis da Perseverança. O tema é bastante interessante, como a gente estava conversando aqui antes, a parte de resolver problemas da nossa vida, a parte de superar dificuldade. Dificilmente você, é um capítulo só desse livro, dificilmente você vê em um capítulo você realmente conseguir resolver uma fase difícil ou você superar uma dificuldade, mas o Mestre Okal ele consegue, através da maneira de falar, dos ensinamentos dele, mostrar pra gente que é possível sim resolver problemas difíceis, superar fases difíceis, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Lembrando aos ouvintes que puderem se inscrever no canal e compartilhar esse episódio, de maneira que mais e mais pessoas possam entender os ensinamentos do Mestre Okal. O primeiro tópico de hoje é: todas as pessoas enfrentam fases difíceis. O tema deste capítulo é como superar as fases difíceis. Uma fase difícil significa um período de desempenho fraco ou de declínio nos resultados. De modo geral, usa-se a expressão entrar numa má fase, quando alguma coisa estava indo muito bem e de repente passa a andar mal. Todo mundo já deve ter vivenciado fases assim, em que de uma hora para outra as coisas passam a não andar bem, embora tudo estivesse fluindo normalmente até então. Essas fases ocorrem não apenas com indivíduos, mas também com grupos. No futebol, por exemplo, há épocas em que o desempenho do time inteiro cai, e nas empresas há períodos de que uma organização inteira começa a trazer poucos resultados. Uma má fase coletiva, em geral, pode ocorrer quando dentro de uma organização se estimulam os mesmos valores e atitudes entre seus membros. Neste capítulo, darei maior enfoque nos problemas decorrentes das más fases pessoais. Essa parte das fases difíceis é interessante a definição que o mestre tem de fase difícil, como você estava comentando antes, que às vezes uma fase difícil é uma fase que a gente estava bem e tem um declínio no desempenho e se torna uma fase difícil. Não necessariamente é algo extraordinário. É, isso mesmo. Eu acho que quando eu comecei a ouvir o índice, né, do livro e vi falando desse primeiro capítulo, eu achei que ia falar talvez de fases difíceis, assim, quando acontece alguma coisa, igual você falou, mais extraordinária da sua vida, um problema muito específico de repente. E aí quando você começa a ler, né, o capítulo, o mestre fala que pelo menos nessa primeira parte, ele vai falar dessas fases difíceis que tem na vida de todo mundo, que às vezes estava vindo tudo bem, aí não aconteceu nada assim demais, nada de muito diferente, e de repente seu desempenho caiu, você não tá conseguindo mais apresentar resultados. E eu acho que é uma coisa que a gente sente às vezes, né, no nosso dia a dia. Eu tava até falando assim, mesmo no meu trabalho, tem vezes que, sei lá, você acorda meio umas fases assim, semanas, que você tá meio um pouco bodeado, aí coisas que antes você fazia com uma facilidade, assim, tudo fica um pouco mais difícil. Então, às vezes eu percebo que eu tô muito desatenta, sabe, coisa que normalmente eu não erraria ou não deixaria passar, eu passo, e às vezes não é nada que tá acontecendo alguma coisa, é uma fase ruim, né? Ele dá o exemplo dos times de futebol também, do desempenho, que pessoalmente no nosso trabalho, equipes, organizações, elas não vão estar no ápice sempre, o desempenho delas varia. O jogador de futebol também, o artilheiro, nem sempre ele vai fazer gol o tempo todo, tem hora que o cara tá numa fase de baixa. E faz parte. Faz parte, Acho que essa é importante, é interessante a gente analisar que, primeiro, todo mundo tem fase ruim. É igual tá no título, né? Todas as pessoas enfrentam fases difíceis. Ou seja, a partir do momento que você
tá fazendo alguma coisa, vai acontecer fase difícil ou fase ruim. E isso faz parte do processo de desenvolvimento. É igual aquele exemplo que a gente sempre fala, das 4 estações do ano. Tem 4, cada uma é diferente uma da outra, e todas elas fazem parte da nossa vida. Fase difícil também. Quando que uma pessoa fracassa? É quando uma fase difícil começa e ela desiste daí. Ou ela acha que aconteceu algo que é para ela parar mesmo de fazer. Por exemplo, tá numa fase ruim no trabalho. Aí sai do trabalho, porque tá numa fase ruim. Eu acho que assim, para você sair de um trabalho... Primeiro, como eu sairia do meu trabalho? Se eu sentir que eu deixei de contribuir. Por exemplo, se num balanço eu estou gerando déficit na organização, aí eu paro. Aí é melhor parar mesmo. Mas se você sente que você está contribuindo ainda, que você não tem potencial, se eu sinto que eu estou deficitário e acabou meu potencial, não tem mais como eu contribuir, estou no limite, é melhor sair, porque você está sendo um peso. Mas se você sente que você tem potencial e que só é uma fase, aí espera passar, tem hora que é só isso que tem que fazer mesmo. Sim, tipo, por isso que tá da lei da perseverança, né? Pois é. Porque é igual, mas fala, tem horas que você tem que, às vezes, entender, tipo, identificar que tá numa dessas fases ruins da vida, que fazem parte, e tem que conseguir aguentar firme, né? Até as coisas melhorarem, enfim. Acho que, e como você falou do exemplo do jogador de futebol, é isso, né? Às vezes, assim, o cara é um artilheiro, tem uma média de gol super alta, mas se dentro desse ano, tipo, ficar um mês sem marcar nenhum gol, às vezes não é um impacto grande para um ano inteiro, né? Pra média de um ano inteiro. Sim. Então, entender que faz parte, não vai ser sempre 100%, né? Outro fenômeno que tem também, que a gente pode pensar dessa maneira, é a bolsa de valores. Como é que as pessoas ganham dinheiro em algo que é tão variável como o mercado de ação? Por exemplo, a Ibovespa, ela sobe e desce, ela tem fases. Aí você vê os caras que ganham dinheiro nela, é os caras que eles sabem se comportar em todas as fases. Sim. Ele sabe se comportar na baixa, sabe se comportar na alta, sabe se comportar estagnado, ele muda o comportamento dele. O cara que perde, ele é o cara desesperado. Aí, idem nesse tipo de situação. Às vezes acontece comigo também. Começa a errar um monte de detalhe, você não produz, mas às vezes faz algo que você fazia em 1 hora, você não se concentra, né? Tem hora que, por mais que você se esforce, a tua cabeça não tá lá. Sim. Palestra também, tem hora que fazer palestra é horrível. Mas fazer o quê? O problema é ser horrível o ano todo, mas... Uma e sei lá quantas, às vezes você não tá bem mesmo. Mas aí, como que a gente vai reagir a isso é a questão do nosso sucesso no longo prazo. Se a gente for pontual e pensar só no curto prazo, dá desespero mesmo. Assim como quem vende ação, quando a valorização dela diminui, começa a ter queda, as pessoas vendem tudo. Porque tá desesperado. Ou não entende que é uma queda, mas que depois sobe. Tem pessoa, na verdade, no mercado de ação que na hora que tá baixando, na hora que o preço tá baixo, que começa a comprar. Porque sabe que vai valorizar depois. Assim como também, às vezes, a gente tem um período ruim que antecede um período excelente. Só que se você largar esse período ruim, você desistir, você não vai poder colher o fruto do período bom daí. Sim. Eu acho que também eu tava pensando que quando eu percebo que eu tô numa fase mais assim no trabalho, é quando às vezes eu percebo que eu não quero acordar pra ir trabalhar. E tipo assim, eu gosto do meu trabalho, mas não é todo dia que você tá assim super, não, hoje eu vou acordar. Tem dia que eu penso, nossa, não queria ir. E aí você percebe que às vezes faz parte, assim, não é todo dia que você vai acordar super disposto. E eu acho que é pra gente ter um pouco mais de paciência também com a gente, né? Porque a gente já pensa assim, não, já tô desmotivado, as coisas não estão indo bem. E aí acontece o que você falou, aí você entra em ficar desesperado, e aí acaba piorando uma fase que já não era muito boa, né? O que faz o trabalho é a rotina. O importante é ter um sistema de uma vida que, independente do seu estado emocional, você consiga fazer o que você tem que fazer. Sim. Isso é um senso comum errado, que você tem que estar motivado, você tem que estar entusiasmado. Tem hora que você não tá, vai fazer o quê? Tem hora que você não tá entusiasmado, tem hora que o entusiasmo não vem.
Sim. Que não importa o que você faça, ele não vai chegar. O que você tem que fazer? Tem que fazer o que você tem que fazer, que aí fazendo talvez o entusiasmo apareça. Voltando. Esse é o segredo, você ter uma vida, uma rotina, hábito, que independente do seu estado emocional, você consiga fazer o que você tem que fazer. É igual, por exemplo, atividade física. Uhum. Eu sou péssimo de manhã, sou uma lesma. Só que o único horário que eu tenho para treinar é de manhã. E é 20 minutos, meia hora. Meu, se eu pensar que eu tenho que treinar, eu não vou. Eu não tenho vontade também de sair para fazer Esperar o dia que vai ter vontade. Se eu fosse esperar o dia que eu tivesse vontade de acordar cedo e treinar, eu nunca ia treinar. Mas por que eu treino? Porque eu tenho que treinar. Se eu não treinar, o corpo vai ficar fraco, vou ficar doente. Mas eu vou falar pra você, eu tenho motivação. Tipo, acordei muito animado. Não tenho. Mas não é por isso que eu não faço. É uma coisa que ela é necessária. Agora, se eu ficar vendo vídeo de gente falando motivacional, você tem... eu vou desistir mesmo, porque eu não tenho aquela motivação. Mas eu tenho que fazer. Sim. Aí, o que eu faço? Treino de pijama, meu. Você põe o mínimo de esforço. Deixa o tênis na porta, você acorda, só troca a calça e vai e sai. Porque se você for bem... O Drauzio Varela, Isso. uma vez ele falou que ele corre. Aí ele falou, bom, os especialistas de corrida, o pessoal que treina, fazem do alongamento. Ele falou, eu sei que eu tenho que fazer. Só que se eu acordar, alongar e correr, eu não vou correr, porque eu vou ter que alongar. Então o que ele faz? Ele acorda e corre. Só vai. Ele falou, eu sei que é errado, mas entre aquela história, o perfeito é o inimigo do bom. Sim. Isso. É perfeito mesmo, você acordar... come a bananinha, aí você alonga, toma água, não sei o que. Isso é perfeito. Vai super feliz. Vai super feliz, você sorri pros cachorros. Mas tem dia, meu, que o negócio tá cinza. Nem tua perna mexe. Tem dia que você acorda atrasado. Mas tem que fazer. Continuar, né? Mas tem dia também que você tá animado. Você saiu dessa fase difícil. Tem semana que dá pra treinar, por exemplo, 5 vezes. Tem semana que eu não treino nenhum dia, que não dá. É fase difícil. Sim. Não acorda. Se no outro dia carga de trabalho, você vai dormir de madrugada. Você não tá com saco. Aí passa uma semana, aí você fala, bom, não treinei uma semana, então vou parar de treinar. É isso que não pode, é o desistir, né? É o desistir. O aprendizado de idioma é a mesma coisa. Estudando japonês. Tinha semana que eu não memorizava um caractere. Parecia uma anta. Estudava o negócio, repetia, não entrava na cabeça. Mas tem semana que você memoriza. Sim. É ter essa noção de que fase difícil vai acontecer. Não é porque a gente é ruim, não é porque é burro, não é porque é preguiçoso. É porque a vida, ela é assim. Deus criou desse jeito. Sim. E eu acho que também entender que, por mais difícil que seja, ela vai passar, né? Isso é importante também. Não é, se você pensar no tempo, assim, vai passar. Então, às vezes chegou... E eu acho que isso que é interessante desse capítulo, né? Porque vai falar muito do que a gente pode fazer enquanto a gente tá nessa fase que não é tão boa, né? Pra não tornar ela ainda pior. Não é um desperdício de tempo uma fase ruim. Sim, nesse sentido. Que tem... a gente pode encontrar semente de coisas que talvez melhorem, leve a gente pra outro patamar melhor ainda, né? Sim. A gente vai pro segundo tópico, que é: pense em como você está em relação ao todo. Quando estão enfrentando uma fase ruim, as pessoas tendem a se desvalorizar demais. É porque comparam sua situação atual com a que viviam quando estavam em seu melhor, ou porque comparam seu eu atual com o eu ideal. Se compararem a si mesmas com o restante da humanidade, ou com todas as pessoas do seu país, ou com o conjunto de todos os homens ou todas as mulheres, verão que não são absolutamente um caso perdido. Se dentro de um mundo ou grupo social limitado, ela se achar um perdedor, o pior de todos ou um caso perdido como ser humano, precisa tentar ampliar seu campo de visão e olhar para si mesmo como se fosse através de uma lente grande angular. Em que posição você se situa se comparado a um grupo maior? Como se posiciona entre as pessoas da sua idade? Onde está em relação às pessoas que se formaram na mesma escola que você ou aqueles que trabalharam na mesma área?
Por alguma razão, alunos mais brilhantes querem ir para faculdades que reúnem alunos brilhantes. Então escolhem uma que seja frequentada por centenas desses alunos, mesmo que isso os obrigue a conviver com um sentimento de inferioridade. Ok, bastante importante esse tema. Vamos conversar, vamos por etapas, tem bastante conteúdo. A primeira parte é você adotar um ponto de vista estatístico. Por quê? Para usar a razão ao invés da emoção. Sim. Usa muita emoção, dá ruim. Por exemplo, a gente, em palestra eu já usei as estatísticas, eu esqueci todas. Achei que você ia falar das estatísticas. Você se decepcionou, sabe? Desculpa. Não, eu lembro mais ou menos de cabeça. Por exemplo, a cada 10 brasileiros, 6 estão endividados, 60% da população. 2% tem acesso ao nível ensino superior. 50% tem água tratada. Dá para ter uma noção já de da onde a gente está. Só de você ter água tratada, você já está na metade boa da nação. 12 milhões de pessoas hoje não têm emprego. São esse tipo de número. Uhum. É muita gente que Sim. a gente, só que quando você olha o todo, não é pra gente, como você comentou antes, não é pra gente se achar que é melhor do que os outros, mas é pra gente se situar aonde que a gente tá em relação ao todo, porque a gente percebe que tem margem pra gente melhorar ainda. Esse é o objetivo. Pra você não se desanimar e você entender realmente aonde você se situa. Sim, eu acho que é olhar as coisas com perspectiva, né? E quando a gente tá numa fase ruim, igual a gente falou, a gente tende a começar a querer cada vez mais pra baixo, que a gente fica assim, porque eu sofro muito, porque isso aconteceu comigo, e aí você começa às vezes já, tipo, se pôr muito pra baixo e achar que o seu problema é o maior problema do mundo, e eu acho que olhar com perspectiva é isso, né? Igual a gente tava falando, não é pra gente sentir melhor, mas é pra ver que talvez, assim, você não tá numa situação tão ruim assim, né? Ou, tipo, pra onde você tá, talvez não justificasse tanta reclamação que às vezes a gente tem, ou tanta insatisfação. Então, a gente, meio que pra gente ver onde a gente tá e conseguir olhar as coisas de um pouco mais de cima, né? Assim. Isso. Ter uma visão mais ampla mesmo. É. É igual o exemplo da escola que o Mestre Kawa fornece. Por exemplo, uma pessoa que entra numa faculdade muito renomada, dela não consegue. Ela se acha o pior dos moicanos porque não conseguiu. Só que quantas faculdades tem no mundo, no Brasil, em São Paulo? Se você entrar em uma, só de você entrar em uma, você está fazendo 2%, você está em 2% da população. Sim. Se você é alfabetizado, você também está entre os 90%. Sim. 10% é mais, na verdade, tem os funcional. Deve ser 15% da nação, até mais. Você já faz parte de um todo que sabe ler e escrever, meu. Você faz parte de um todo que tem acesso ao ensino superior. É esse tipo de mentalidade que vai dando maturidade, eu acho, pra gente. E eu acho que também, por exemplo, vou falar por mim, né? Mas assim, eu nasci e moro em São Paulo desde sempre. Então, assim, a gente que mora aqui, principalmente aqui na região sudeste, a gente tem uma visão um pouco diferente, porque quando você olha pro resto do Brasil, às vezes, e umas viagens recentes, eu fui mais pro interior, lá mais pro norte-nordeste, não, mais interior ainda, assim. E aí você percebe, assim, que a realidade não é essa aqui de São Paulo, porque como eu sempre nasci e morei aqui, você começa a achar que, assim, todos os meus amigos fizeram faculdade, e você começa a achar que é normal, só que você vai passando um pouco mais ampliando um pouco mais essa visão, Sim. Você percebe que na realidade de todo mundo. E aqui, em São Paulo, a maioria das pessoas tem esgoto tratado e água. E você vê que a realidade do Brasil não é essa no todo, né? Então, eu acho que começa, fazer você entender onde você tá, e também eu acho que te dá uma. Meio que. Não assim, uma sensação de responsabilidade, mas perceber que assim. Retribuição. Eu acho que sim, sabe? A gente tem tanta coisa aqui a nosso favor. E assim, não usar isso pra ajudar as outras pessoas parece quase que um desperdício, né? Então assim, tem algumas situações muito boas que a gente tá e usar isso só para o próprio benefício parece que é pouco, né? Sim. Pensando ainda num país que precisa tanto, assim, em muitos aspectos.
Isso está relacionado com o que a gente falou no episódio anterior do amor que se dá. Você buscar ter uma vida de retribuição daí. Você tá satisfeito com o que você tem. Claro que você vai querer mais, mas você fala, tá bom já. Onde eu nasci, a situação que eu tô, eu não preciso de mais. Então, o que eu posso fazer para retribuir para a sociedade tudo que eu tenho recebido? Para que as mais pessoas também possam ter um acesso a mais infraestrutura, a conhecimento, esse tipo de mentalidade. Se a gente consegue que 20% do Brasil pense dessa maneira, o país muda. Muda. Sim. Imagina, dá 40 milhões de pessoas. Imagina só, 40 milhões de pessoas pensando em retribuir, parar de querer pegar tanto. Ou 40 milhões de pessoas satisfeitas com o que tem e que querem melhorar. A vida de quem a vida não é tão boa. Não tem como, vai mudar o país, não tem como. É esse tipo de mentalidade. Só que se a gente só fica no emocional, no comparativo com a vidinha alheia, que é o que o mestre fala. Quem, por exemplo, entra em universidade, ele dá o exemplo da Universidade de Tóquio. A elite da elite da elite da elite são as pessoas mais frustradas que tem. São as mais tristes, porque elas se comparam, 10 pessoas lá. Aí, se compara com nota. Um tira 10, o outro tira 9.8. Pronto. O cara tira 9.8, acabou, velho. Entendeu? O mundão já era. Você tá se comparando com 9 pessoas. Tem 120 milhões. Tem gente que nem sabe o que é uma faculdade. Esse tipo de comparação é o que gera o fator emocional que isso te leva pro buraco. Sim. E eu acho que, como você estava falando, né, de levar para um lado mais racional mesmo, né? E eu acho que isso de falar ponto de vista estatístico é meio que isso. Ou também como aqui o mestre fala no livro, ver coisas assim. Por exemplo, você entra numa empresa que não é tão grande e você quer ser presidente, mas assim, quantas pessoas vão conseguir chegar a ser presidente, né? Ou ele fala assim, a pessoa que é presidente acabou de virar presidente. Então, muito provavelmente ela vai ficar lá muitos anos. Então, assim, a sua chance... Por melhor que você seja, por melhor profissional que você seja, às vezes a chance sua não vai chegar a ser presidente. Tipo, você não vai ter a chance de conseguir ser o presidente. E isso não pode ser uma grande tragédia na sua vida. Tipo, não consegui, então nada vale a pena, né? Acho que ajuda a gente a organizar melhor as coisas assim, né? É ser mais racional, ser mais realista e aceitar mais a realidade do ponto de vista estatístico mesmo. Tem hora que a gente tem que aceitar que tem coisa que não dá pra fazer. Sim. Você conhecer os seus limites é importante. Por exemplo, eu sei que eu nunca vou entrar no ITA, que eu não tenho capacidade intelectual pra entrar lá. Aí você fala, nossa, mas você é pessimista, você tá se menosprezando. Não, eu sei o meu potencial. Lá, a faculdade de gênio, eu sou um mané, não tem como chegar no nível dos caras. Mas nem por isso a minha vida vai acabar. Na verdade, eu sou muito mais feliz pela liberdade que eu tenho de não ser uma pessoa extremamente inteligente. Essa é a minha perspectiva. Acho que quem é gênio mesmo, faz coisa de gênio. Eu não sou um deles, sou uma pessoa normal e pronto. Só que se você vê na estatística onde a gente tá, você vê que você tá muito bem, na verdade. E você para de ser frustrado daí, de criar essas frustrações de comparação com a vida alheia, de achar que não tem nada, a gente tem muita coisa, né? É igual eu tava falando, né, que quando eu fazia cursinho, num cursinho que é grande em São Paulo. Então, sei lá, pelo menos na minha unidade tinha pelo menos 10 salas, com cada uma umas 250 pessoas, no mínimo. O professor ele falou assim, por mais que todos vocês sejam, tipo, alunos excelentes, deem tudo de si, sejam muito bons, não tem vaga pra todo mundo, tipo, na USP. Então, assim, é uma coisa que a gente vai ter que lidar, que às vezes a gente vai fazer o nosso melhor, a gente se esforçou, fez tudo que podia e não vai conseguir às vezes. Porque igual, não tem como todo mundo que é bom entrar. Então assim, vai entrar só quem conseguiu se destacar, quem conseguiu ir melhor na prova aquele dia. Então eu acho que ter essa noção ajuda a gente sofrer menos, né? Porque pensar um pouco mais racionalmente, principalmente nessas fases que são mais difíceis, que a gente tende a ficar querendo não, né? Se colocando cada vez mais pra baixo. É interessante, porque quando a gente tá numa fase de baixa, às vezes você não quer usar a razão. Só que muitas vezes é a razão, a realidade, que vai trazer você à tona mesmo e melhorar a sua maneira de pensar. Por exemplo, agora eu tô no interior.
você leva 10, 20 minutos para chegar no trabalho. Dependendo de onde você tá. Você fala isso pra alguém que mora em São Paulo? É inimaginável, inimaginável. Porque são poucas pessoas que trabalham perto de onde Não, mora. e mesmo longe você chega em 10, 20 minutos. Não é perto. Longe você chega. Porque é diferente. Isso é algo bom. É qualidade de vida. Sim. Então tem muitas pessoas reclamam, né? Da onde tá. Mas tem coisa boa também. Você pega na estatística hoje, se demorar meia hora para chegar no teu trabalho, você tá ungido com óleo. Você é uma pessoa abençoada. Sim. Perto de outras pessoas. Tem pessoa que nem tem trabalho. Tem pessoa que não tem nem como chegar. Tem pessoa que demora 4 horas. Sim. Aí você vê onde você tá, você fala, bom, pera aí, vamos parar de reclamar, vai. Vamos fazer o melhor possível e buscar se esforçar. É esse tipo de análise. Ajuda a gente... igual tem uma pessoa no meu trabalho que ela demora 2 horas. Cuidado, hein? Eu tô rindo. Você riu da minha cara, desculpa. Pode começar de novo, desculpa. Não, que ela demora mais de 2 horas pra chegar no trabalho. Porque ela mora bem longe. Tem que pegar, tipo, ônibus, trem, metrô. E aí eu fico pensando, nossa, eu acho que eu não demoro tanto, que eu demoro uns 45 minutos. Mas pensa quanto tempo a mais eu tenho por dia, né? E eu fico pensando, nossa. E eu falei, gente, o que eu tô fazendo com esse tempo a mais? Porque é qualidade de vida. Tá gravando podcast. Tô estudando podcast. Tá muito bem aproveitado. Mas isso que eu fiquei pensando. Falei, nossa, né? Tipo, se eu tivesse se eu também estivesse demorando tudo isso, realmente, será que eu tô valorizando essas 1 hora e pouco a mais que eu tenho por dia, né? E você vê que sempre dá pra gente pensar de outra forma, né? Pra sair um pouco de pensar só em nós mesmos, nosso problema, né? Sim. Bom, então é isso. O importante é ter um ponto de vista estatístico do que está acontecendo. A gente vai para o terceiro e último tópico, que é como lidar com as fases ruins. Como lidar com as fases ruins? Não há nada a fazer em relação a pendências do passado e preocupações com o futuro. Primeiro, ao passar por períodos difíceis, as pessoas muitas vezes ficam obcecadas com as pendências do passado e remoendo preocupações ou questões que não podem ser mudadas. Nessas horas, elas também se preocupam com o futuro e se angustiam com os eventos que ainda não aconteceram. Em geral, quando as pessoas enfrentam um período de crise, vivem uma terrível angústia, presas ao passado e ao futuro. Em resumo, as pessoas ficam angustiadas com as questões a respeito das quais não podem fazer nada. Às vezes, é necessário olhar para a vida como uma série de segmentos de tempo. Um fluxo que percorre o passado, o presente e o futuro. Essa é uma das abordagens para superar as fases difíceis. No livro As Leis da Perseverança, tem vários métodos que o Mestre Cal fornece para lidar com fases ruins. Porém, quem quiser saber os outros métodos é só ler o livro, que pode ter acesso aos outros. A gente escolheu um que a gente achou mais viável para gravar o podcast. E esse ensinamento ele tem no livro Milagre da Meditação também. A gente já falou sobre isso várias vezes, mas é sempre bom retomar, no sentido de que basicamente a gente tem 3 tipos de problema. O primeiro é o que a gente consegue resolver, o segundo é o que o tempo vai resolver e o terceiro é o que a gente não consegue resolver. O que o tempo vai resolver, o que a gente não consegue resolver, não tem nada para fazer. Não adianta você fazer nada. Então você só pode fazer o que você pode fazer mesmo, que é o que o Mestre Cal comenta, que para você se concentrar nas suas preocupações atuais, ou o que você pode fazer hoje. Tomando um exemplo de um aluno, já que a gente fala tanto de vestibular, a gente adora a faculdade, a gente adora vestibular, muito legal, muito bom estudar. Sim. Isso aí. Então, vai fazer a prova em dezembro, aí o cursinho começa em março. Aí fica preocupado, será que eu vou passar? Será que eu vou ter dor de barriga? Será que eu vou conseguir pagar o cursinho até o fim do ano? Adianta se preocupar com isso? Não, você não sabe. O que você pode fazer? Hoje, o que você pode estudar? O quanto você pode se disciplinar? O quanto de saúde você pode melhorar a sua saúde? E aí, como o mestre comenta,
o segmento de tempo, passado, presente e futuro. Ah, mas ano passado eu não passei. Será que eu vou passar esse ano? Tá projetando o passado no presente. Será que eu vou passar? Tá projetando o futuro no presente. Não adianta nada. Então é dividir passado, presente e futuro e só agir e se preocupar, se ocupar com aquilo que você consegue resolver. O que você não consegue, joga fora. Não tem o que fazer. E a gente vê, né, nos livros, ou como você falou do milagre da meditação, que pra gente combater essas ansiedades, essas preocupações, é muito isso de estar no presente e se concentrar no que a gente tá fazendo agora, né? Porque eu acho que o problema é que a gente fica pensando aqui no passado e no futuro, é porque, tipo, a gente só fica pensando, a gente não pode fazer, igual ele falou, não, é coisa que às vezes a gente não tem nada que a gente possa fazer a respeito e deixa a gente angustiado. E aí você tá numa fase difícil e começa a ficar mais angustiado. Verdade. Então, assim, se concentrar no presente, né? Porque eu acho que é isso, fazer tudo que a gente for fazer com... A gente tá presente nas coisas, tipo, com a cabeça mesmo, porque acho que a gente tem muito isso às vezes, né? A gente tá fazendo outra coisa, tipo, tô aqui escrevendo umas coisas, organizando minhas coisas, pensando semana que vem, será que não sei o quê? Então eu acho que é isso, se concentrar o melhor possível no agora, né? Exatamente. É uma questão de novo, razão. Você usar a tua razão, você ter mecanismos de escape utilizando a tua razão. E o mecanismo de escape é esse. Você começa a se preocupar muito, você pensa, não tem o que eu fazer. E tem dos métodos é saber lidar com o pior também. Mas isso quem aí pode ler. Caso aconteça o pior, esteja preparado. Você tem que ter planos para se algo ruim acontecer, ou pior acontecer, tem que estar pronto. Pensar o que fazer. E dessa maneira, a gente consegue lidar com as fases ruins e aprender com elas também. Tem um exemplo eu estava lendo um livro sobre tratamento paliativo, que são os médicos que fornecem tratamento para as pessoas que já estão praticamente condenadas à morte, e eles buscam aliviar o sofrimento delas. E tinha o caso de uma garota que ela era bem nova e ela estava no processo paliativo e o namorado dela estava acompanhando o processo. E aí a médica falou para ele que ela já estava perto de falecer. E aí ele fazia escalada, esse cara. E ele falou assim, a vida é igual escalada. Se você olha muito para baixo, você fica com medo. Se você olha muito para cima, você não sabe se você vai chegar. Então o que você pode fazer? Todo dia escalar um pouco. Só olhar aquela pedra que está na tua frente. Se você olhar para baixo, é a mesma coisa. Olhar para baixo é olhar o passado. Você está olhando o passado, você vai ficar angustiado. Você vai olhar para o futuro, você vai ficar com medo. O que você pode fazer? Porque não tem como mudar isso. O que você pode fazer então? Escalar todo dia uma pedra. Sim. Dar um passo. Só. Cada dia. E se controlar para não ficar olhando o passado e nem olhando para cima. Porque esse medo, esse tipo de emoção, pode fazer com que você caia. Sim. E aí, não tem o que fazer. E é meio quase contraditório, mas é assim, às vezes se preocupando tanto com o futuro, a gente não faz coisa direito hoje, e aí às vezes o que a gente tem medo, o que a gente mais tem receio que aconteça, acontece, porque a gente não conseguiu fazer direito o que a gente tinha que fazer hoje, né? Então, eu acho que tem muito isso, e eu tava pensando também que é interessante, por exemplo, quando a gente vai praticar meditação, sempre faz a respiração profunda, né? Porque isso. Eu acho que, tipo, por mais que sua mente esteja no passado e no futuro, seu corpo sempre tá no hoje, porque não tem como ele tá em outro lugar. Então, quando faz esse tipo da respiração, coloca a gente muito no presente, porque a gente, tudo bem, às vezes o nosso pensamento vai para os outros lugares, mas quando você tá prestando atenção na sua respiração, no que você tá fazendo, contando, prestando atenção na música, você acaba sendo transportado pro momento, né? E aí isso ajuda um pouco a gente fugir, assim, dessas ansiedades, né? Passado e futuro. Legal o seu comentário. Obrigada. Realmente, a prática de respiração profunda, eu acho que é a melhor que tem para você parar de ser ansioso. Porque é o que você comentou, você concentra a tua mente em algo que está acontecendo agora, que é a tua respiração, você se acalma e você faz o que você pode fazer hoje. Não tem como fazer nada além disso. Sim. É igual Jesus falava dos pássaros.
Os pássaros, eles não ficam preocupados com o alimento de amanhã. Eles acordam de manhã e ficam cantando, felizes. Por quê? Porque eles têm alimento hoje. Basta para eles isso. Não precisa ir além disso aí. É aquela história, a gente sempre planeja o futuro, a gente tem metas, tem ideais, a gente quer fazer um monte de coisa. É importante ter isso a nível de pensamento, porque o que você não pensa não acontece. Para acontecer, você tem que pensar. Pensou? Desapega. Faz. Saiba o que você tem que fazer todo dia para chegar onde você quer chegar, desapegado. Sim. Se não deu, não deu. Tenta de novo. Se morrer no meio, estuda o mundo espiritual, aprende que você vai nascer de novo. Se ficar pobre, trabalha para enriquecer, sei lá, meu. Esse tipo de mentalidade cria escape para você viver melhor hoje. Eu acho que igual você comentou, e realmente estava num dos outros... mais pra frente, né, dos métodos. Isso de pensar no pior que pode acontecer, à primeira vista, assim, pode parecer uma coisa, assim, que pessimista, né? Mas eu acho que, na verdade, não. É de você pensar assim, tá, então se acontecer isso, que é o pior que pode acontecer de tudo, o que eu vou poder fazer? Então, se acontecer, você já pensou nisso. Então, acho que deixa um pouco a gente tranquilo saber que qualquer que seja a circunstância, a gente vai conseguir fazer alguma coisa, assim, né? Tipo, não vai ser ruim pra sempre. As coisas a gente pode, com esforço, melhorar, encontrar uma saída. Então, acho que dá um pouco mais de conforto pra gente viver cada dia, né? Sim. Esse é o segredo pra superar as fases difíceis. Sim. A gente encerra o episódio de hoje. Nós falamos sobre 3 tópicos, que todas as pessoas enfrentam fases difíceis. Pense em como você está em relação ao todo e como lidar com as fases ruins. Agradeço a todos os ouvintes por terem ouvido até aqui e agradeço também a Sá pela companhia. Obrigada, Gabriel. Obrigada a todos e até a próxima. Até, obrigado.